Graça e paz em nome de Jesus, amém? Deus é muito bom. Que você possa contemplar nessa noite, durante a ministração dessa palavra, o quanto Deus é bom. No culto da terça passada, iniciamos uma nova série que tem como nome Ele Te Chama, abordando sobre os chamados de Jesus para mim e para você. E hoje eu quero compartilhar com a amada igreja sobre Ele Te Chama para ser um discípulo verdadeiro. Uma pergunta para todos que estão aqui nesse lugar e também para vocês que nos acompanham pela internet. Você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Quem que se considera um verdadeiro discípulo de Jesus, por favor, acene com a sua mão. A proposta de Jesus para nós, e é uma oportunidade, é de andarmos como discípulos dele, como aprendiz desse mestre. E se você pensar em seu cotidiano, a respeito dos convites que você recebe, a respeito das propostas que são chegadas até você, você vai perceber que as escolhas que fazemos, as escolhas na qual nós optamos, ela nos leva a viver colheitas, assim temos frutos dessas escolhas e situações devido a essas propostas. Eu convido você a abrir o texto de Mateus 16, 24, e nós vamos ver o convite de Jesus para nós nessa noite. Mateus 16, 24 e 25. A palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, durante o louvor, ó Deus, nós vemos em tudo aqui a sua presença. Tu és bem-vindo nesse lugar, Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui, ó querido Jesus. Essa noite é para celebrar o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Humildemente peço que o Senhor use seu servo aqui nesse lugar, que pessoas possam ter um coração quebrantado, os olhos, ó Deus, abertos e os tapões dos ouvidos tirados, ó Deus, pelo seu Santo Espírito, e ter uma revelação da sua palavra, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, e é sobre esse chamado de Jesus que eu quero ministrar aqui com os irmãos, e entendendo que o chamado de Jesus para nós sermos esses verdadeiros discípulos, ele contém algumas condições, ele contém algumas direções para nós. Não é apenas seja um discípulo e ponto final e acaba ali o seu sim, mediante esse convite. Um discípulo de Jesus, de acordo com o livro O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, na qual recomendamos, no contexto, ele diz assim: no contexto cristão, a palavra discipulado, ela tem dois sentidos. Um refere-se ao ato de seguir Jesus, imitando Cristo, e o outro, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar outros na imitação de Jesus. Ou seja, não tem como sermos discípulos de Jesus e não seguirmos o Mestre. Não tem como encorajarmos outras pessoas e falarmos que somos discípulos desse Jesus, se nós não estamos seguindo o Mestre. Hoje nós vemos aí em várias biografias de Instagram, várias redes sociais, as pessoas se dizem cristãs, só que elas não têm noção às vezes do que falam. E eu por várias vezes eu me julgava um cristão. Eu era apaixonado por Deus, eu tinha minha fé no Senhor. Quantas vezes eu frequentava esse culto sem desejo de mudança, sem vontade de negar a mim, de fazer as vontades do Senhor. Afinal eu sabia que Deus me amava muito. Então eu me julgava ali um discípulo de Jesus. Só que com o passar do tempo, conforme nós vamos lendo mais a palavra e amadurecendo, que a jornada de Jesus para nós é uma proposta de amadurecimento, de crescimento, de não continuar sempre no mesmo nível, e não apenas de Jesus, mas em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa saudável que cresce, desenvolve, e no seu âmbito profissional cresce, desenvolve, e no seu âmbito de fé que seja assim também em nome de Jesus. Que você possa entender esse chamado do Senhor para crescer e continuar seguindo o Mestre. Diferente de mestres que vemos na internet,
pastores de YouTube e coaches que nós estamos vendo aí, que têm propagado o foco e a alta performance pessoal. E tem usado a Bíblia para isso. Nós vimos lá, o importante é você, o importante é a sua vida, o importante é o seu desenvolvimento, cuide da sua vida. Só que quando eu paro com a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou para um confronto muito maior. Eu vejo que não é isso que a Bíblia me ensina. Eu vejo que a alta performance, se ela for só minha, e todos estiverem ruindo ao meu redor, todos os meus discípulos, se é que eu tenho, estiver ruindo ao meu redor, de nada valeu. Na verdade, eu perdi a minha vida buscando ganhá-la. E aí, o legal que eu vejo com Deus é que com constância e com perseverança, Ele nos leva a ganhar de fato a nossa vida. Se de fato nós entendermos o chamado de Jesus para nós, nós vamos começar a ver que mesmo que pessoas te desprezaram, mesmo que pessoas te maltrataram e não fizeram questão de você, te abandonaram, eu me apego mais uma vez à palavra de Deus, onde diz em Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Que você, em nome de Jesus, seja curado essa noite. Comece a olhar não para mais o passado, com dor, com sofrimento, com situações que deram errado, mas comece a olhar como um discípulo de Jesus, projetando um novo caminho, olhando, aprendendo com o Mestre, ensinando aqueles que também te seguem, e buscando uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de novidade de vida, uma perspectiva de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. E mesmo que nessa sua história possa haver situações de frustrações, nessa noite que você entenda, existe uma proposta de alguém que ele não falha, existe uma proposta de alguém que nunca te abandona, existe uma proposta de alguém que traz sentido à vida, existe uma proposta de alguém que te chama para um propósito eterno, e a proposta é do Mestre Jesus. O primeiro ponto que Jesus te chama para ser um verdadeiro discípulo, é que ser um verdadeiro discípulo decidindo com firmeza. Se você olhar o texto, ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me. Não quero trazer aqui um evangelho barato, um evangelho fácil, mas eu quero te mostrar que precisamos decidir com firmeza e responder com firmeza o convite desse mestre, se nós queremos ser verdadeiros discípulos ou apenas fazer parte da multidão. Hoje é tão difícil nós encontrarmos pessoas que decidem com firmeza e mantêm essa decisão. Lógico, para hábitos saudáveis, para decisões boas, para situações onde se posicionaram na sua fé, para situações que desejavam aí uma alimentação melhor, que desejavam uma lista de realizações em dezembro, e talvez hoje, dia 8 de fevereiro, várias dessas propostas foram esquecidas. São decisões que elas não são firmes, são decisões que elas são feitas, mas elas não são firmes. Ela, com o passar do tempo, com as dificuldades, com as tribulações, com as situações, elas perecem. E aí nós abrimos mãos das nossas decisões. Talvez por sermos tão pressionados durante a nossa vida, quando nós éramos crianças, onde nós não tínhamos escolha, talvez do que comer, do que vestir, para onde ir, mas eu não quero ir, mas você vai. Ou na sua adolescência, onde você queria fazer do seu jeito, você queria fazer os seus sonhos, você queria revolucionar a forma de lidar com a sua casa, sem respeitar muitos os pais, ou na sua juventude, onde você não queria estudar, e muitas vezes você ouvia: estude, senão você não vai ser ninguém na sua vida. Estude, porque senão você vai passar fome. Estude, porque você não vai passar necessidade. Por mais que você não queira, e por mais que você era instruído a não desistir, mesmo que o desejo das pessoas, a insistência desses que eram nossos pais ou responsáveis, era buscando o melhor para nós. O nosso desejo era de desistir, muitas vezes a gente não podia. E hoje talvez você cresceu e você pode desistir. Você pode abrir mão, talvez, de escolhas que você faz, e você, às vezes, por orgulho, ou por se sentir que a vida inteira foi controlado, foi manipulado, você começa a abrir mão das firmes escolhas que um dia você fez. Hoje você pode ter mais liberdade com o discurso de que agora eu cuido da minha vida, ou senão nós ouvimos no mundo, né, quem quer cuidar da minha vida, que pague os meus boletos. E aí nós temos também as redes sociais, na qual nós
aceitamos quem a gente quer, para observar a parte da nossa vida que a gente deseja que o outro veja. Quem a gente não quer, a gente bloqueia, a gente não deixa seguir, a gente não quer mostrar parte daquilo e a gente começa a decidir quem vai cuidar da nossa vida ou não. No nosso trabalho, talvez a gente dá abertura e se aproxima somente de pessoas que concordam com a gente, pessoas que nunca retruca, que nunca discorda, que apoia às vezes até os nossos pecados, nossa conduta de vida, que por vezes é muito errada e longe de um discípulo verdadeiro, e vai vivendo a vida da forma que convém, o mais confortável possível. E aí, em Jesus eu vejo uma diferença de tudo isso que a gente pensa. Em Jesus eu vejo uma diferença de tudo isso que a gente propõe, que a gente recebe como proposta. Em Jesus eu vejo que eu tenho que fazer uma escolha de seguir Ele ou não. Ele diz: quem quiser me siga. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga ninguém a ser um discípulo de Jesus. Mas uma coisa eu tenho aprendido nesses 15 anos: somente quem decide ser um discípulo de Jesus e não desiste no meio do caminho, pode desfrutar da companhia e de coisas que somente Jesus faz. Uma grande diferença de nós sermos discípulos em multidão é que a multidão anda somente fisicamente com Jesus. Nas histórias que nós vemos na Bíblia, muita gente acompanhava Jesus. Uma multidão muito maior dessa na qual está aqui, uma multidão muito maior do que as que verão essas pregações depois pela internet. Uma grande multidão, em várias cidades na qual Jesus passava, a multidão o seguia. E essa multidão, ela seguia Jesus apenas fisicamente, talvez por interesse, talvez por alívio de consciência, talvez por curiosidade, ou só porque tinha várias pessoas seguindo, aí se não tinha mais nada para fazer, ela ia no meio junto com a multidão. A minha pergunta é: por que você está aqui no meio da multidão hoje? Qual é o interesse nosso de virmos aqui ouvir falar de Jesus, cantarmos para Jesus, orarmos a Jesus, se não queremos ser discípulos de Jesus? O meu encorajamento para você é que você possa não ser parte da multidão, é que você possa não ser aqueles que se interessam apenas pelo aquilo que o Mestre tem a oferecer, mas que você possa, não por curiosidade, não pelo seu milagre, não querendo a cura, não querendo, desejando suas vontades e aquilo que Ele pode proporcionar para você, mas que você possa vir a Jesus como um discípulo, independente do que Ele faça, mas pelo quem Ele é, independente do que Jesus proporcione para você essa noite, por quem Ele é. Eu seguiria o Mestre porque eu sei quem Ele é. E a diferença do discípulo com essa multidão é que o discípulo tinha compromisso com o Mestre. Ele não estava apenas perto do Mestre junto com a multidão fisicamente, mas ele tinha um compromisso. E esse compromisso, eu vejo Jesus, Ele nunca exigiu de nós perfeição para sermos discípulos, porque senão não ia ter ninguém aqui. Ele nunca exigiu de nós algo que nós não pudéssemos oferecer. Eu vi uma pregação hoje, e ele compartilhava assim: todo ser, ele tem um anseio, uma necessidade, que ele pode, e existe uma forma saudável de ser suprida. Um neném, ele dá fome, a mãe dá um mamar para o neném. Uma criança tem fome, a mãe alimenta uma criança. O homem cresce, ele tem os seus desejos, e existe uma forma de suprir esses desejos. Só que o homem, ele é corrompido. Ele quer viver como a multidão, longe de Jesus, longe da proposta como original, como Deus fez, mas ele quer viver de uma forma corrompida, de uma forma deturpada, de uma forma como a multidão, longe do Mestre. E é triste ver pessoas que se julgam discípulos de Jesus e seguem sem compromisso, seguem sem paixão. A proposta de Jesus para você que quer ser um discípulo verdadeiro é de entrega total. É como um casamento, é até que a morte o separe, é até que Ele venha, é para que você seja um referencial na sua casa e as pessoas não zombem mais do Senhor, falando: aquele crentinho, aquele que vai na IPI, mas que as pessoas vejam em nome de Jesus a glória de Deus sobre a sua vida, que as pessoas vejam na sua vida a transformação, na qual você não era capaz, assim como eu também não sou, mas somos movidos pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas vejam em nome de Jesus o Espírito Santo movendo em você e através de você. O segundo ponto que eu vejo
é que Jesus nos chama para sermos verdadeiros discípulos que não negam o sofrimento. Verdadeiros discípulos não negando o sofrimento. Ele diz: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A primeira proposta era: quem quiser, siga-me. E agora ele diz: tome a sua cruz. O sofrimento naquela época, na qual Jesus viveu, o carregar uma cruz era sinal de humilhação e rejeição. Talvez você não tenha noção do que isso significa nos dias atuais, porque hoje nós não vemos pessoas carregando cruz. Nós não vemos pessoas subindo montanhas, morros, para ser crucificadas lá em cima. Mas nesse tempo de Jesus, subir ali ao lugar de sacrifício, de morte de cruz, era humilhação e rejeição. E se o próprio Mestre que passou por essa terra, ele carregou a sua cruz, e ele diz para nós: quem quiser, carregue a sua cruz, quem dirá nós? A proposta de Jesus para nós, se quisermos sermos discípulos, é que em nome de Jesus a gente possa carregar a nossa. A gente possa entender que tem uma cruz para cada um. Diferente das brincadeiras que às vezes escutamos, a cruz é a sogra, a cruz é a esposa, por ignorância nossa e por falta de sabedoria. Mas a cruz é a nossa vontade. A cruz é o nosso desejo mau. A cruz, ela é aquilo que nos afasta do Senhor. Então nós temos que colocar todos esses desejos que nos afastam do Senhor na cruz. Na época de Jesus, os que eram mortos e mortes de cruz eram considerados uma ameaça à sociedade. Eles eram considerados uma ameaça ao império, eram considerados uma grande ameaça aos religiosos, aos impostores, aos idólatras, aos reis que temiam perder o seu trono. Jesus era considerado uma ameaça, assim como os ladrões que foram mortos junto com ele. Era uma ameaça à sociedade, e por isso ele foi morto em morte de cruz. Eu vejo que o ato de carregar a cruz não é apenas a crucificação final. Carregar a cruz, se fosse somente o ato final, era só eles deixarem a cruz pronta lá no lugar, chegar com a pessoa que seria crucificada e simplesmente pregá-la lá e pronto. Mas o ato de carregar a cruz eu vejo como um caminho, eu vejo como um percurso, eu vejo como realmente para nós, nos dias de hoje, com essa proposta de Jesus, é durante a vida carregarmos essa cruz. A cruz era um caminho e não apenas um destino. Carregar a nossa cruz é um caminho, é durante o percurso, não é a reta final. Não é hoje você pegar a sua cruz e simplesmente você solta ela naquela porta e vai embora. Carregar a cruz para os discípulos verdadeiros é um percurso de vida, é uma proposta, uma jornada até que ele venha. A cruz era a representação de um caminho, rejeitando os valores na qual Jesus rejeitava naquele tempo. Ele foi condenado injustamente, e as pessoas queriam que ele negasse que ele era filho de Deus. As pessoas queriam que ele blasfemasse, as pessoas queriam que ele não falasse a respeito do reino, e ele não se sujeitou àquelas pessoas. Então carregar a cruz é entender que é não concordar com os valores que a sociedade apresenta. A nossa cruz deve ser um estilo de vida, onde nós não vivemos mais para nós, para as nossas vontades, mas nós vivemos o propósito de Deus. Paulo tem na carta de Filipenses 3, 7 ao 10 que diz: mas para mim era lucro, passei a considerar, o que era lucro passei a considerar perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca. Paulo compreendeu que perder era lucro, que morrer para si mesmo era lucro diante do Senhor. E qual que é a cruz que você precisa entregar ao Senhor essa noite? Qual é a cruz na qual nós precisamos carregar essa noite? O que você precisa colocar na cruz? Qual é as suas vontades que te afastam de Deus, que nós precisamos colocar nessa cruz? E o terceiro ponto que eu vejo nesse chamado de Jesus para sermos discípulos verdadeiros é optando pela autonegação. O texto diz: se negue. Em Lucas também 14, 25 e 26 ele diz: ora, ia com ele grande multidão. Mais uma vez, várias pessoas, a multidão. E aí Jesus volta e diz: se alguém vier a mim
e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, a irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele não falava sobre aborrecer os pais, a mãe, sendo irresponsável, maltratando, mas ele estava deixando claro que não pode existir outro acima dele. Não pode ter ninguém no trono da nossa vida a não ser Jesus. Não pode ter ninguém que governe o nosso coração a não ser o Senhor. Ele colocou acima de todas as coisas a proposta e a chamada dele. Eu vi Nicodemos hoje numa pregação que ele falava assim: ou Jesus era um maluco que engana todas as pessoas há mais de 2000 anos, ou Jesus era Deus, ou Jesus é Deus. Porque é impossível nós ouvirmos um discurso na qual temos que abandonar tudo e todos para seguir, se não for Deus. E por fim, Jesus diz: siga-me. Chamada de Jesus para sermos verdadeiros discípulos, e discípulos verdadeiros é continuando com o amor. O texto é uma decisão com condições. O texto é são condições, ele diz: se alguém quiser, você não é obrigado, é um convite. Acompanhar precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Continuar seguindo o Mestre por amor é diferente da proposta do mundo, que o mundo nos oferece, que ama quando convém, que ama quando tem prazer, que ama quando obtém aquilo que precisa. Mas o convite e a proposta de Jesus para nós é de amar acima de todas as coisas, é de amar mais do que qualquer coisa e qualquer situação. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Certa vez eu estava sentado próximo àquela tabela, eu gosto de me lembrar muito disso, numa terça da esperança, e Jesus me fez um convite para ser um discípulo dele, e eu morria de medo. Falei: Jesus, quem sou eu? Eu sou o mais bêbado da roda, eu sou o mais bagunceiro, eu sou o mais que puxa sacos professor para conseguir passar de ano, Senhor. Quem que sou eu? Tem tanta gente melhor que eu para o Senhor chamar. E Jesus continuava me chamando para ser um verdadeiro discípulo. E como eu disse, faz 15 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida, em seguir o Mestre, em abrir mão das minhas vontades, e em todas as vezes que pecar, eu compreender que o pecado é um erro no percurso, o pecado não é meu estilo de vida, o pecado é um erro na qual eu tropeço, logo eu levanto, peço perdão a Deus, entendo que eu já sou perdoado e continuo a minha caminhada como um discípulo verdadeiro de Jesus. Durante o refrão dessa canção eu quero que você fale com o Mestre e que você tenha um encontro real com Ele, para esse convite de ser um verdadeiro discípulo, um discípulo que ama, um discípulo que escolhe seguir, um discípulo que carrega a sua cruz e um discípulo que decide amá-lo até que Ele venha, em nome de Jesus. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Se você essa noite entende que pela cruz Jesus te chamou, se você essa noite entende que Ele tem um chamado para que você seja um verdadeiro discípulo, eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, existem pessoas aqui nesse lugar, e pessoas também que têm nos acompanhado pela internet, que compreendem a respeito desse chamado, Senhor. Em nome de Jesus, nós compreendemos que há um chamado para sermos verdadeiros discípulos, que neguem a nós mesmos, que nós possamos assim, com a ajuda do Seu Espírito Santo, negar a nós mesmos, escolher todos os dias carregar essa cruz, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar a cada um aqui o quanto o Senhor é poderoso para libertar, para fazer infinitamente mais do que pensam, do que possam imaginar, ó Deus, de ser aqueles que levam vida por onde passam, de ser aqueles, ó Deus, que carregam a sua cruz e inspiram outras pessoas a levarem também a sua cruz, Deus. Em nome de Jesus, não há um justo sequer, não há um capaz sequer, mas o Espírito Santo do Senhor é capaz de fazer muito além do que nós podemos imaginar, Senhor. Que aqueles que decidem aqui ser esse discípulo verdadeiro possam ter um encontro real com o Seu Espírito Santo, se libertando das nossas vontades, se libertando daquilo que é propósito da nossa carne e vivendo o extraordinário de Deus. É o que nós oramos, Pai, é o que nós rogamos a Sua ajuda, é o que nós desde já Te agradecemos, porque não há nada de extraordinário se for longe do Senhor. Não há prosperidade, ó Deus, na qual esse mundo consome, na qual, ó Deus, a traça consome, se for longe do Senhor. Que tudo o que fizermos possa ser para glorificar o Teu nome, para expandir o Seu reino e para alcançar mais discípulos de Jesus. É o que nós oramos em Seu nome. Amém.